Livro de Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8. Todos encontraram? O Gênesis de Deus, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Versículo 3. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em o nome santo, excelso e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos aquietamos agora diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja Te ouve. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de removendo a culpa. Diga comigo: removendo a culpa. Estamos diante de uma história, diante de um contexto de superação. Isso mesmo. Estamos diante de uma história e dentro de um contexto de superação. Quem já não ouviu falar dos sonhos de José, que com apenas 17 anos de idade começou a ter sonhos que revelariam quem ele seria no futuro. Só que existia um detalhe: seus irmãos o odiavam, por José, seu filho predileto de seu pai. E que detalhe, né? Deus se revelava, mostrava para José o que ele viria a ser lá no futuro, mas havia um detalhe na vida de José, que eram seus irmãos que o odiavam, por saber que José era o filho predileto de seu pai Jacó. E começaram a odiá-lo ao ponto de nem mesmo conversarem com ele. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5 até o versículo 8. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam
e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José tinha dificuldades para se ajustar ao mundo do qual ele fazia parte. É isso mesmo. José tinha dificuldade de se enquadrar, de se ajustar ao mundo do qual ele estava inserido. Seus irmãos estavam cansados de José devido ao seu ar de superioridade. Diante de um quadro como este, planejavam matá-lo. Mas em vez de matá-lo, decidem jogá-lo em uma cisterna vazia, sem água e ao céu aberto. Logo em seguida, surge uma caravana de mercadores passando por ali. Seus irmãos perceberam a chance de se livrar de José de uma vez por todas e ganhar um dinheiro extra, e vende José como escravo. A Bíblia Sagrada nos revela que nós éramos escravos do diabo. E não havia esforço. Por mais que nós nos esforçávamos, nós não poderíamos nos livrar das amarras do diabo. Então Jesus vem, se entrega ao propósito, ao plano perfeito, é obediente até morte, morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. E tem mais, hoje ele está à destra de Deus Pai a interceder por mim e por você. Aleluia. Então, a primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de Removendo a Culpa é: Deus estava com José. Diga assim comigo: Deus está comigo. Não, agora diga forte. Se você acha que Ele está com você, diga bem forte. Diga: Deus está comigo. Veja aí, Gênesis 45, versículo 1 ao 3. Então José, não conseguindo se conter, diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Gênesis capítulo 45, versículo de 1 a 3. Não há dúvidas que José foi orgulhoso, que José foi prepotente. Você sabia? Não há dúvida. Quando nós lemos os escritos bíblicos, nós nos deparamos com um jovem imaturo, um jovem que só pensou em passar as revelações de Deus para os seus irmãos. Ele não pensou no coração dos seus irmãos naquele momento. Então ele era um jovem imaturo, um jovem orgulhoso, e nesse sentido ele chega a ser até prepotente e autoritário. Ele não pegou leve com seus irmãos, pelo contrário, ele deu com força mesmo, com vontade. Mas é fato que Deus estava com José. E quando nós falamos que José era um jovem orgulhoso, ao ponto de ser um jovem prepotente, nós encontramos resistência das pessoas. Mas se você for ler a Bíblia, se você for estudar sobre a vida de José, você vai ver que José era um rapaz
orgulhoso por inexperiência. Ele passa as revelações, os sonhos que ele recebeu de Deus adiante. E dentro desse percurso que ele segue, por não ter experiência, e por ser um jovem querido pelo pai, amado pelo pai, ele comete alguns erros que todos nós cometemos. Porque em dado momento você é orgulhoso, em dado momento você é orgulhosa, mas nem eu nem você queremos admitir que somos orgulhosos em dado momento. Interessante que o orgulho nos cerca. O orgulho de vez em quando quer nos pegar. Porque tem situações em nossas vidas que nós não conseguimos sobrepor, que nós não conseguimos resolver. E por orgulho, na maioria das vezes, nos calamos, jogamos para debaixo do tapete. Aí é onde o diabo quer, aí é onde ele gosta. Por quê? Porque você não compartilhou sua fraqueza. Não é vergonhoso, não é uma vergonha você compartilhar com sua liderança, você compartilhar com seu discipulador, com sua discipuladora, uma dificuldade que você não está conseguindo romper. Pelo contrário, é algo autêntico, é algo nobre, é algo que vai levar você para um nível de excelência, porque você sabe que existe alguém orando por você naquela área específica. Aí você se esconde, aí você foge. No caso de José, creio eu, que foi as revelações que ele recebeu de Deus que impactaram a sua vida. Então ele só queria saber em contar. Eu confesso que eu tenho esse defeito. Quando eu recebo algo da parte de Deus que eu percebo que somou na minha vida, que realmente é algo da parte de Deus, a minha primeira intenção, a minha primeira ação, a minha primeira atitude é querer compartilhar. É querer levar adiante. Eu lembro que quando eu me converti e me casei com a pastora Bárbara, chegamos lá em Macau e eu conversava com os irmãos e eu percebia que os irmãos não estavam falando a minha língua e eu estava querendo falar as coisas de Deus. Eu queria falar sobre Deus, não queria falar sobre nada do que eu tinha sido, do que eu era, não. Eu queria falar da minha vida nova. Mas de repente eu percebi que eu não estava sendo sensível à situação daqueles irmãos. Até que chegou outro irmão muito querido e disse: olha, o que aparenta é que parece que só você sabe as coisas. Ixi, eu me senti mal, eu disse, não, está errado, então eu vou me calar um pouco e vou meditar no livro de Tiago. Eu vou ser tardio no falar, tardio no irar-se e apressado no ouvir. Então, a partir daí foi o que aconteceu, que eu tomei a decisão de parar e de começar a ouvir. Ser apressado no ouvir, mas tardio em falar e tardio em irar-se. Por quê? O que Deus estava revelando para José, e eu quero pegar essa porção da palavra de Deus e lançar para o teu coração. O que Deus está falando para você hoje é que Ele está contigo. Deus está contigo, Deus está contigo em todo o percurso, assim como Ele esteve com José. Ele esteve em todo o percurso com José. Deus estava se revelando a José, Deus estava tratando a vida de José,
Deus estava constrangendo José com o seu amor, Deus estava dando livramento a José, Deus estava enchendo José de sabedoria, e Deus estava colocando dentro de José um coração perdoador. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Qual é a característica de uma pessoa que é maltratada? Estou perguntando para você mesmo. Qual é a característica de uma pessoa que é maltratada? Uma pessoa que é passada para trás? Uma pessoa que muitas vezes foi passada para trás por aqueles que eram mais próximos, aqueles que caminhavam com a gente, é aquele que come no seu prato, é aquele que prova da sua comida, do seu bolo, é aqueles que estão ao seu redor, amados. Mas são essas pessoas que Deus vai usar como lixa para a sua vida. Serão essas mesmas pessoas que estarão perto de você, que você terá que se submeter a Deus para passar pelo processo. Não pense que Deus vai trazer uma pessoa lá de fora que você não conhece para tratar a sua vida, não. Ele vai usar a instrumentalidade que ele tem nas mãos. E o que ele tem na mão? Ele tem uma irmãzinha que mora perto de você, que caminha com você, que se congrega com você, que sabe tudo sobre a sua vida. É exatamente essas pessoas que Deus vai usar. Geralmente são pessoas revoltadas com a vida. A característica de pessoas que são passadas para trás, pessoas que são traídas, pessoas que, aquelas que elas amavam mais, foram embora, a deixaram, usaram de covardia, pegaram pesado mesmo. Geralmente essas pessoas são revoltadas com a vida. Pessoas machucadas machucam outras. Você sabia? Você sabia disso? Que pessoas machucadas machucam outras. Pessoas feridas ferem outras. É por isso que a ovelha ferida, ela não pode multiplicar. Porque ela vai multiplicar o quê? Ovelhas feridas. Então precisamos ponderar sobre estas coisas. São pessoas que já desistiram dos seus sonhos há muito tempo. Pessoas que confiaram, pessoas que apostaram tanto. Uma vez eu e a pastora, nós tínhamos uma pessoa muito próxima nossa. É muito próximo mesmo. E nós precisávamos mudar de uma casa para outra. E essa casa que nós estávamos, o dono da casa não pediu avalista, né? Antigamente era avalista. Avalista hoje chama-se de fiador. E o avalista tinha que ter bens, né? Tinha que ter bens, e uns bens bem pomposos, bem alargados, né? E a gente orou, eu e a pastora lembramos da pessoa. Por favor, dá para você vir aqui em casa? Na época nós não tínhamos carro. E a pessoa veio, tomamos café, a pastora fez uma bruaca, a gente comeu uma bruaca com café. Depois, a pastora fez assim para mim, para que eu abrisse o tema, para que eu falasse. Eu disse, fulano, ele disse, ela me chamava de Rony. Oi, Rony. Eu disse, olha, nós estamos passando por isso temos que sair dessa casa aqui. E pensamos em você, até estávamos orando para você ser a nossa fiadora, o nosso avalista.
Ela baixou a cabeça, aí levantou e deu um sorriso. Sinto muito, meu irmão, mas eu não posso fazer isso. E a gente ficou assim, eu olhei para a pastora olhou para mim, ela disse, eu não posso trair meus princípios, porque a Bíblia me diz que eu não devo ficar por fiador de ninguém. Eita, mas ô vergonha. Eu disse, amém, amém, amém. Vocês não fiquem chateados. Eu disse, não, de maneira alguma, de maneira alguma. São situações que nós precisamos estar preparados para passar. Ela tinha razão, que eu poderia muito bem decepcioná-la e feri-la. Ela se resguardou. Mas muitas vezes nós não nos resguardamos. Saímos dando um sim para tudo que é canto. Não ponderamos em dizer, não, irmão, faz o seguinte, vamos orar primeiro, eu vou orar, tá? Eu vou orar. Se Deus mandar eu fazer, eu faço. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem situações em nossas vidas que, por orgulho, nós não nos permitimos ser tratados. A gente só pensa que a culpa é do outro. Não, a culpa é sua, foi você que fez. Você tomou uma decisão na hora errada. Então, você precisa ser humilde, chegar e dizer, poxa, errei. Minha liderança, me ajude. Me ajude porque eu preciso ter paz. Eu estou com conflito grande na minha alma. Mas aprendi, mas quero sair dessa. Os que lançaram você na cisterna seca, ao céu aberto, eles esquecem. Mas entenda uma coisa, aí onde é que está o segredo da vida de um cristão. Nós precisamos ser pessoas que removem a culpa do próximo. Você vê em todo o ministério de Jesus, Jesus removendo a culpa das pessoas. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi o que Jesus fez? Mandou parar, mandou chamá-lo. Quando ele chegou, ele disse, o que é que você quer? Eu quero voltar a ver. Foi o que Jesus disse. Vai, a tua fé salvou. Outro Jesus disse, o teu pecado está perdoado. Olha, Jesus fazendo o quê? Retirando a culpa de cima da pessoa. Jesus, quando alcançou a minha vida, Jesus, quando alcançou a sua vida, quando alcançou a nossa vida, Ele retirou a culpa. Ele já perdoou você, mas você insiste ainda a viver em condenação. Agora entenda uma coisa, existem duas classes de condenação. Muitas vezes Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e a gente não se perdoa. E a gente fica ainda remoendo o pecado. Outra coisa é Jesus te perdoou, disse para você, vá. Você está perdoado, mas vai e não peque mais. E você continua ainda flertando com o pecado. São duas coisas diferentes. Mas duas coisas que vai gerar morte, amado. Vai gerar morte na sua vida e quem está perto de você. E nas pessoas que estão à sua volta. Porque não pense em você que o mundo não está com os olhos colados em você não. Porque está. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao versículo 46. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vi chuva
sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Mas pastor, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Sempre foram detestados e desprezados pelo povo de Deus, pelo fato de que o imposto nada mais era do que um roubo, a tomada da propriedade de uma pessoa sem consentimento da mesma. Consistia em uma violação direta de um dos mandamentos divinos mais sagrados: não roubarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15, não roubarás. Jesus está dizendo, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Você percebe que na própria fala de Jesus, ele está apontando o caminho para a remoção da culpa. Você está entendendo? Na própria fala de Jesus, ele está indicando o caminho que nós devemos seguir para que haja remoção de culpa. Amem os seus inimigos e orem pelo que vos perseguem. Por favor, seja sincero. Levanta a sua mão. Quem é que consegue amar o inimigo? É um mandamento. É Jesus que está mandando você fazer isso. Amar os nossos inimigos e orar por aquele que vos persegue. Sabe quando é que você ama o seu inimigo? Quando você ora por ele. Quando você clama a Deus para que ele venha se converter, para que ele venha entregar a sua vida a Jesus. Isso é amar, gente. Isso é amar. Porque se eu odiar, o que é que acontece? Eu vou ficar preso ao meu inimigo. Eu vou embargar, eu vou entupir a conexão de comunicação entre eu e Deus. Por falta de quê? Por falta de amor. E a sua fé, ela só é uma fé genuína se ela operar através do amor. Se ela não for através do amor, ela é deficitária. É muito sério. É muito sério, é seríssimo. José teve todos os motivos para odiar e desprezar os seus irmãos. Mas não fez, pelo contrário. José removeu a culpa dos seus irmãos. Eu me maravilho, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Não é à toa que a Bíblia diz que Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi era um homem quebrantado. Davi reconhecia o seu pecado, a sua fragilidade. Davi sabia a sua ineficiência, a sua deficiência. Por quê? Porque ele buscava em conhecer o Senhor. Por quê? Porque ele entregava no altar o seu coração. Ele se entregava nas mãos de Deus. Amém? Rapidamente José removeu dos ombros dos seus irmãos toda a culpa de uma atitude repreensível. Por quê? Porque a atitude dos seus irmãos era uma atitude repreensível, não era? Era, amados. Eles jogaram ele dentro de uma cisterna. Eles queriam matá-lo. Eles queriam destruir a vida de José. Mas em vez disso, eles o vendem. Eles o vendem. E José estava passando pelo processo de Deus. Tem que passar pelo processo. Tem que se submeter ao processo. Porque se não nos submetermos ao processo, iremos sofrer bastante. Então, foi o que aconteceu?
José rapidamente removeu a culpa dos ombros dos seus irmãos com um propósito. Qual era o propósito? O que era que José tinha em mente? Ele procurava interpretar-lhes o plano e o propósito de Deus. Ah, Jesus, às vezes eu penso que eu e a pastora são loucos, porque a gente às vezes conversando, a gente se depara com cada situação nossa mesmo, do pastoreio, da pessoal, e a gente vê Deus. É incrível. O perigo é você não ver Deus, porque quando você vê Deus, você é chamuscado pela esperança. Se você consegue ver Deus na tribulação, você é salpicado pelo amor. Se você consegue ver Deus numa situação que você não consegue sair, a misericórdia dele está vindo. O agir invisível dele está vindo na sua direção. Mas se você não consegue ver Deus, aí a coisa está difícil. Quer o que aconteceu com Caim? O semblante de Caim decaiu. Crente não pode andar com semblante decaído, porque se um crente decai o semblante dele, algo de muito sério está acontecendo. Pode ir atrás. Ele pode dizer, não, está tudo bem. Não, pastor, tá uma maravilha. Ai, pastor, tudo bem. Não, vá lá. Comece a cavar. Você vai cavando sim, com cuidado, para não machucar. Você vai encontrar que existe alguma área que já foi totalmente consumida. E somente a misericórdia de Deus, somente a misericórdia de Deus. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Versículo 2 e 3, do capítulo 45 de Gênesis. Como é que você ficaria? Meu Deus! Pensa aí o susto desses homens. Ele, sai todo mundo. E ele começa a chorar. Você pensa que esse choro era de quê? Esse choro era de desabafo. Esse choro era de consolo. Esse era o choro do cumprimento da profecia de Deus. Esse choro de José representava a sua história, tudo que ele sofreu, desde o dia que ele saiu da casa do seu pai até aquele momento. Então não poderia ser um choro diferente. Foi um choro esbravador, que até os egípcios ouviam. O som, a sonoridade do choro chegou até a casa de Faraó, porque ele precisava fazer isso, porque para quando ele disse, eu sou José, o embate naquele momento. Segunda parte da mensagem, o propósito providencial. Gênesis capítulo 45, versículo 4 a 6. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Talvez você não
não esteja nem entendendo o que está acontecendo com a sua vida. Sabia? Talvez hoje você aqui, você sentado onde você está, talvez você não consiga entender o que está acontecendo na sua vida relacional, na sua vida emocional, até mesmo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Talvez você não consiga entender o que está acontecendo com você, até mesmo com seus filhos, com seus negócios, com seu ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquieta teu coração, aquieta o teu coração, porque Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da tua história, Deus está no controle de tudo e de todos, porque Ele é Deus, aleluia. No entanto, precisamos ter a compreensão de que Deus faz suas próprias escolhas e tem seus próprios planos quando realiza sua obra redentora. Além disso, seus objetivos e métodos são próprios. Deus não precisa nos pedir permissão para agir ou reagir da maneira que Ele quer. Não. Deus não precisa estar perguntando para você se você vai se sentir bem, perguntando para mim se eu quero que Ele faça isso, se eu quero que Ele faça aquilo. Por quê? Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu é quem tenho que me enquadrar dentro do propósito providencial de Deus. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Salmos 139, versículo 1 a 4. José estava concentrado em centralizar a atenção dos seus irmãos para as considerações mais elevadas. Aqui, onde é que está o segredo da vida de um crente. Sabe o que acontece? Damos muita atenção para coisas periféricas. Permitimos que coisas que não condizem com a nossa história, coisas que não condizem com o meu legado, chame a nossa atenção e a gente começa a investir tempo, que de fato nós estamos perdendo tempo com aquilo que estamos vendo e com aquilo que estamos falando. Às vezes, sem perceber, você começa a passar mensagens pelas redes sociais que você nem deveria nem ler, e você começa a passar, você começa a disseminar notícias que não condizem com o que você crê, com o que você acredita. Aí você permite que essas notícias ocupem um tempo no seu tempo de vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. José estava concentrado em mostrar para os irmãos o quê? O propósito providencial de Deus. José não estava investindo tempo em mostrar para os irmãos dele o quanto eles tinham que pagar. Vocês agora vão ver. E agora eu vou me vingar de vocês. Chegou o tempo de eu me andar meter a pancada em vocês, porque vocês não prestam. Vocês são traidores. Não. José não foi perder tempo com isso, não. José foi se concentrar para mostrar a centralidade. Quem estava na centralidade? Quem estava na centralidade do plano providencial? Quem era? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. É Ele que está no centro da tua vida. Quieta teu coração. Você está começando um novo tempo.
Às vezes é estranho, sabia? Quando a gente zera. Chegará um momento na sua vida, se é que já não chegou, que você vai ser preciso zerar. Zera mesmo. Fecha para fazer o balanço. Você não vê uma empresa organizada, uma empresa que se respeita, uma empresa que presta um serviço com excelência, ela faz balanços. E por que nós não fazemos isso com a nossa vida? Temos que em 6 meses, de ano em ano, fazer um balanço do que foi que agregou para mais ou para menos, o que foi que somou, o que foi que veio e me ajudou, onde é que eu tenho que focar, com quem que eu tenho que caminhar. Será que valeu a pena eu caminhar esse tempo todo com fulano de tal? Balanço, você precisa parar para fazer um balanço da sua vida. José não estava concentrado em se vingar dos irmãos. A concentração de José era no propósito providencial de Deus. Porque o propósito providencial de Deus era mais significativo do que qualquer ato de menor importância praticado por homens meramente mortais. Meu Deus, que coisa! Vocês entendem isso aí? Pastor, mas o que é que você quer dizer? A concentração de José estava no propósito providencial. Por quê? Porque o propósito providencial de Deus era muito mais significativo do que qualquer ato de menor importância praticado por homens mortais. Como assim, pastor? Tudo que ele viveu, odiado pelos irmãos, atirado dentro de uma cisterna, vendido como escravo, acusado de assédio sexual, lançado no cárcere, interpretou o sonho do copeiro, o copeiro esqueceu dele. Para José, neste momento, nada disso interessava mais. O que era que interessava? José olhava para quê? Olhava para a mão de Deus que estava guiando ele. O que você tem pensado? De onde vem a tua força? De onde está vindo a tua alegria? De circunstâncias? Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou com minha conta bancária tudo em dias, paguei tudo, e olha, eu tô bem. Ai, não dá porque não paguei luz, paguei aluguel. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? No outro dia você, aleluia, glória a Deus, Senhor, Tu é bom, Tu é maravilhoso, vamos que vamos para a casa do Senhor, vamos louvar. Eu digo, hoje eu não vou, hoje não dá, porque eu estou muito cansado, estou muito estressada, estou com sono, ou não? Aí 99,9% do tempo você diz, eu vou. Aí você vai, aí se enche da presença de Deus. Meu Deus, se eu não tivesse vindo, eu tinha perdido a tua presença. Porque isso acontece com você. Tu já pensou se eu amanhecesse o dia aqui e disse, hoje eu não vou ministrar, hoje eu não quero ministrar, Deus, coloca outra pessoa porque eu não vou ministrar. Meu Deus, coitado de mim, coitado de nós. Porque a vida cristã, eu estou dizendo, a vida com Cristo, não é brincadeira. A vida com Cristo é de fato e de verdade. Sabia? Ou você é, ou você é. Não tem esse negócio de você é ou você não é. Não, ou você é ou você é. Você tem que partir para cima.
Porque haverá dia que você vai estar cansado, haverá dia que você vai estar cansada. É normal, você não é uma pessoa anormal, você é uma pessoa normal. Então você é uma pessoa com todas as suas fragilidades. Há dia que você está enfadonho, que você está enfadonha. Mas a questão é, você está sabendo administrar? Ou você quer vencer na marra? Ou quando você está enfadonho ou enfadonha, você despreza todos que estão à sua volta e começa a proferir palavras de maldição. Começa a se achar o homem da cocada preta. Não é assim não. Não foi isso que José fez. Já disse, espera aí. Vocês já ficaram assustados, eu já me revelei, eu estou aqui, ó, vivinho, eu sou José, estou aqui. Então, o que é que vai acontecer? Existe um propósito providencial de Deus. Esse propósito providencial de Deus envolvia a preservação de um remanescente que seria usado na realização da vontade de Deus na terra. Por isso que vocês há de convir comigo, que sempre estou dizendo, olha, sempre nós temos que voltar ao Gênesis, porque é onde está o núcleo de toda a criação. Então, o propósito providencial que Deus tinha para a vida de José envolvia a preservação de um remanescente que seria usado na realização da vontade de Deus na terra. Isso vai muito além de biquinho, isso vai muito além de temperamento, isso vai muito além de vingança, isso vai muito além de qualquer coisa que você possa dizer ou sentir. E Deus escolhe você para cumprir esse propósito providencial. Você sabia que você está inserido dentro de um propósito providencial? Você sabia que por isso que Deus trouxe você aqui para dizer para você que está removendo de você toda a culpa? Toda a culpa Ele está removendo de você. Toda a culpa Ele está dizendo que já perdoou você. Ele está dizendo que já mudou seu nome. Ele está dizendo que já escreveu o seu nome no livro da vida. Ele está dizendo que você agora faz parte de uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele apagou os seus pecados. Ele lançou no mar do esquecimento. Oh, dê um brado de vitória para Ele. Aleluia, 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 Senhor. José percebeu que tudo o que aconteceu com a vida dele foi o amor de Deus constrangendo. Foi Deus levando ele para um nível de compreensão por excelência. Foi Deus amadurecendo o caráter dele. Foi para este propósito que Jesus veio. Você sabia? Jesus veio exatamente para um propósito providencial de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 a 27. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. João capítulo 12, versículos
24 a 27. Pai, passa de mim esse cálice, todavia, faz segundo a tua vontade. A minha alma está angustiada, estou sofrendo com essa situação, está doendo, eu não aguento mais. Mas foi para esse propósito que Jesus me chamou. Foi para esse propósito de me inserir nessa família. Foi para esse propósito de Deus me dar filhos e filhas. Então eu tenho que honrar o propósito. Mas antes de eu honrar o propósito, eu tenho que honrar, eu tenho que amar, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que me submeter ao Deus Todo-Poderoso, ao único que é digno de honra, de majestade, de louvor e de glória. Jesus Cristo. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5. Conclusão. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Não foram as injustiças que fizeram com que Deus lhe trouxesse até aqui, sabia? Não foi as injustiças que trouxeram você até aqui. Não foi porque você estava precisando de ajuda que você veio parar aqui. Não foi. Foi Deus que te trouxe até aqui. É Deus que está te conduzindo. É Deus que está te cercando com alegres cantos de livramento. É Deus que tem cuidado de você, da sua casa e da sua família. Foi Deus que esteve ao lado de José o tempo todo, em todo o tempo, até mesmo nas horas mais difíceis, o qual ele se encontrava angustiado, perplexo, não entendendo o que estava acontecendo, mas Deus estava ali. Eu quero dizer uma coisa para você: é Deus que está com você. No momento que você não está aguentando, no momento que você está triste, no momento que você não entende nada, não está entendendo nada, Deus, eu não estou entendendo nada, e Ele está bem pertinho de você, está dizendo: calma, 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 eu sei que você está precisando. Eu sei exatamente o que você precisa. Então, tenha calma. Tenha calma. Então, Deus está com você. Aquieta teu coração. Por que você teme? Só existe um momento que você tem que temer. Agora tem que temer e temer muito. Quando você está em pecado. Quando você está em desobediência. Quando você está flertando com o diabo. Aí, pode temer. Pode temer que o negócio é sério. As pessoas ainda não assimilaram, ainda brincam com o pecado. Gente, deixa eu falar uma coisa séria para a igreja nesta noite. Uma coisa que você já sabe, mas parece que você está com a mente cauterizada. Você não traz para sua memória. O salário do pecado é a morte. Mas essa morte não é a morte apenas física, não. É a morte física e a morte espiritual. Acorda! Que o negócio é sério. Jesus está voltando. O plano providencial de Deus
portas da graça estão se fechando. Você ainda pode, qualquer momento, você pode clamar, chorar. Senhor, eu me arrependo, cair em si. A partir de agora, eu não quero mais olhar para isso. Acabou-se. Que Deus vai te ouvir. Mas haverá um tempo que a porta da graça vai fechar, que você não será mais ouvido. Porque quem está ainda retendo o diabo nessa terra, é a igreja, amado, é o Espírito Santo. Depois que ela subir, aí você vai ver o que é bom para tosse. O negócio está sério. A gente busca nas pessoas e não encontra mais esperança. A gente busca nas pessoas e não encontra mais amor. A gente busca nas pessoas exemplo de vida e não encontramos mais. Primeira coisa que Jesus me resgatou em 2000, eu vi prostituição, eu vi roubo, e o Espírito Santo disse assim para mim: olhe, estou te mostrando isso para que você creia que eu existo e para que você faça a diferença, porque ai de você se seguir esse caminho há 22 anos atrás. Então, igreja, se prepare, porque o que você vai ouvir, o que você vai ver, o que você vai saber e vai comprovar através de minissérios, o escândalo que vem por aí é grande. Se você não reter a sua fé, você vai perder a sua coroa. Porque não vem dizer: não, pastor, estou preparado. Ora, nós temos que nos preparar todos os dias. Primeira coisa que você tem que ser uma pessoa perdoadora. Você tem que ter um coração preparado para perdoar. Sabe por quê? Sabe o que acontece? É que lhe maltratam hoje, você perdoa. Amanhã, lhe maltratam de novo, você perdoa. Aí, na outra semana, maltrato novamente. E agora a pisada vem maior ainda. Você chora, perdoa. Depois vem outro que dá uma punhalada em você, que dói mais ainda, você perdoa. Aí sabe o que acontece? Você vai. É como uma bola que está murchando. Você começa a ficar durão. Seu coração começa a petrificar. Aquele coração de pedra que estava em você começa a retornar e começa a tirar o seu coração de carne. E você começa a odiar as pessoas. E você começa a querer se relacionar com as pessoas só para tirar proveito das pessoas. Eu conheço pessoas que eram do nosso convívio, pessoas que não querem mais se relacionar, porque quando as pessoas se aproximam, eles já pensam assim: estão querendo tirar meu dinheiro, estão querendo a minha casa, estão querendo isso, e não se relacionam mais. Aí vivem nas drogas, vivem na prostituição, com a vida totalmente desgraçada. Os filhos vivem ao léu. Por quê? Porque lá atrás você não se submeteu a Deus. Você não submeteu a Deus, você vai submeter a sua liderança, né? É uma incompatibilidade, né? Se você não se submete a Deus, você vai se submeter ao homem. Eu me submeter a homem? Vai pensando nisso. Por isso que essa música que nós cantamos no louvor, ela fala muito. Carrego o nome da família. É a família. Vocês são minha família. É por vocês que a gente busca a Deus todos os dias. É por vocês que a gente torce. Quando um supera, quando um vence, está cansado, eu e a pastora, a gente chorar de alegria. Porque um filho espiritual venceu, superou. Isso é muito maravilhoso. Agora, quer ver a tristeza? É você ver uma pessoa caindo pelas tabelas. A pessoa às vezes pensa que pode enganar. Pode enganar quem quiser. Mas a Deus não engana. Não engana.
E não estou usando aqui o púlpito de carapuça, não. Estou falando é de Deus, estou falando de mim, não. Eu não sou Deus, não tenho bola de cristal, não sei de nada. Mas Deus sabe tudo. Ele sabe onde é que eu ando, Ele sabe o que é que eu penso, Ele sabe o que é que eu estou querendo fazer, Ele sabe de tudo. Porém, José seguiu e aceitou o trabalhar de Deus para a vida dele. Quantas vezes você foi dormir sem nenhuma perspectiva? Você não tinha nenhuma provisão, mas no dia seguinte tudo foi diferente. O que não existia passou a existir. O choro deu lugar à alegria. E você voltou a ter esperança, ativou novamente a sua fé e passou a orar incessantemente ao Senhor. Porque Deus está com você. Porque o propósito providencial de Deus alcançou a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. Que coisa tremenda. Você sabe quem está falando isso aqui? É Deus através do profeta Isaías. Relembre o que aconteceu. Vamos juntos entrar no tribunal. Deus convidando você, o mortal, me convidando para entrar no tribunal, para apresentar as minhas razões, as suas razões, para que Ele possa nos justificar. Sabe o que é isso? Removendo a culpa.